Oi, pessoal! Hoje vim conversar com vocês sobre agências. Eu sei que muita gente está sempre perguntando, né, para as pessoas que já fizeram intercâmbio ou para as pessoas que querem fazer intercâmbio. Eu devo fechar com uma agência? Eu devo fechar por conta própria? E eu acredito que se você está fazendo essa pergunta, é justamente porque você precisa entender melhor qual que é o papel da agência. Entendendo qual que é a função, como que a agência pode te ajudar quando você vai fazer um intercâmbio, né, e em todo o processo do seu intercâmbio, fica muito mais fácil você tomar essa decisão de você fechar ou não com a agência. Então, em primeiro lugar, é isso, é entender o que a agência faz, até para você não ir com uma expectativa errada, né, e ficar esperando alguma coisa que não é função da agência fazer. Então, o que a agência faz? Ela é uma intermediária entre você e a sua escola, a sua acomodação. Ela é quem vai te auxiliar a entender todos os serviços que você precisa para o sucesso do seu intercâmbio e vai fazer esse intermédio, vai fazer a sua matrícula na escola, vai fazer o pagamento da sua escola, vai organizar toda a sua documentação, vai fazer a sua reserva da acomodação, te orientar em relação a isso. Então, ela é uma intermediária. Ela pode te oferecer vários serviços ou, às vezes, ela vai te oferecer o que você precisa ou o que você quer contratar com ela. Então, basicamente, é isso. Para isso que serve a agência, para intermediar todos os serviços, né, para ser uma base, para ser um ponto de encontro de todos os serviços que você vai precisar para o seu intercâmbio. E às vezes parece até que é uma coisa fácil, que você fala assim, peraí, mas o que eu tenho que fazer para fazer intercâmbio? Eu tenho que pagar uma escola, eu tenho que me matricular numa escola e pagar essa escola. Isso aí eu consigo fazer sozinho, sempre me matriculei sozinho em escola, nunca precisei de alguém para fazer isso para mim. Só que o que você tem que pensar? Que essa escola está no exterior. E que não é só a escola com que você tem que se preocupar. Você tem que pensar onde você vai ficar hospedado, como que você vai chegar até lá. Você tem que pensar no seguro, saúde ou viagem. Tem que pensar em tudo que engloba um processo de intercâmbio, passagem aérea, visto. Então, são vários serviços que se você fizer por conta própria, você vai ter que descobrir sozinho como é que se faz cada um deles e se responsabilizar sozinho por todo esse processo, enquanto fazendo com uma agência, ela centraliza tudo, ela tem todos esses contatos para você. Então, ela tem o contato de todas as escolas, ela tem o contato das acomodações, despachante, casa de câmbio, tudo isso centralizado em uma empresa só. E segunda vantagem, essa empresa se localiza no Brasil. Então, quem rege são as leis brasileiras, ou seja, você está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e protegido por todas as leis brasileiras de prestação de serviços. Aí você vai dizer, mas eu já vi vários casos de gente que tomou golpe, de agência que fechou e a pessoa perdeu todo o dinheiro. Isso não acontece só no ramo do intercâmbio, tá? Só pra gente começar. Quantos casos você já não viu também de pessoas que fecharam festa de casamento em buffet, pagaram tudo e o buffet fechou? Viagem mesmo, né? Não intercâmbio, né? Viagem como um todo, viagem de formatura. Quanta gente não pagou viagem de formatura e na hora não viajou? Festa. Então, infelizmente, isso é uma prática que acontece com pessoas que, ou não sabem se organizar e abrem uma empresa sem saber o que elas têm que fazer, ou 2, que realmente estão agindo de má fé. Isso acontece em qualquer setor, isso acontece inclusive nas escolas no exterior, tá? Se vocês forem pesquisar, você vai ver que tem muita escola já que fez isso com os estudantes. A escola fechou e o estudante ou deu com a cara na porta, ou o estudante chegou, estava lá no meio do curso e aí foi chegar na semana seguinte, a escola tinha fechado. Então isso acontece com qualquer empresa, infelizmente. Mas ainda assim, se você está sob as leis brasileiras,
você está mais protegido. Porque qualquer coisinha, primeiro você vai ter um contrato válido no Brasil. O seu contrato com a escola no exterior, basicamente, não é válido em lugar nenhum. Porque vai ser muito difícil você descobrir como recorrer. Então, você tendo um contrato no Brasil, no mínimo você garante que os serviços que estão lá nesse contrato vão ser realmente colocados em prática. E você vai ter tudo num contrato só, novamente, né? Tá tudo num lugar só. É mais fácil, é mais prático. Então, tem toda essa vantagem. Além de ter toda essa parte jurídica, né, por trás, você também tem a questão da língua. Se você está indo fazer um intercâmbio, você vai se matricular numa escola no exterior, você vai fechar uma acomodação no exterior, tudo isso vai estar na língua do país para onde você for. No máximo, assim, se você for para um país que não fala inglês, pode ser que você se comunique com as pessoas de lá em inglês, né, nesse primeiro momento, mas ainda assim, a chance da gente deixar passar batido alguma coisa, ainda mais se o seu nível de inglês não for avançado, você vai assinar um contrato, preencher uma matrícula, você tem que realmente ter o domínio da língua para você conseguir fazer isso e não correr o risco de errar. Então, tem essa vantagem da língua também. Na hora que você vai na agência, as pessoas vão estar se comunicando com você em português. Tudo que você precisar, a pessoa vai te passar as informações em português. E mesmo depois que você estiver no exterior, essa pessoa vai continuar te orientando em português. Então, tem, assim, nesse ponto, então, já apresentei algumas vantagens, né? Que é tudo centralizado, então fica muito mais fácil, porque você vai estar lidando com uma empresa só, em vez de estar lidando com várias empresas. O contrato é feito no Brasil, seguindo as leis brasileiras, você consegue recorrer, você consegue entrar num PROCON, você consegue entrar com um processo contra a agência se de alguma forma você se sentir lesado. E toda a comunicação será feita em português, garantindo mais segurança para você e menos chances de errar, né? Porque imagina, se já é difícil você ler um contrato em português, se a gente já acaba errando e acaba fazendo besteira, imagina fazendo um contrato em inglês, ou em alemão, ou em japonês, chinês, russo. Então, isso são 3 vantagens, né? Que é esse processo centralizado e no Brasil. E aí, qual que é a função, né? Quais são os serviços que essa agência oferece? Então, você quer fazer um intercâmbio, você vai chegar lá na agência, né, antes, né, enquanto você ainda está no seu processo de decisão, e você vai conversar com um consultor de intercâmbio, muito provavelmente. Preste atenção, porque o consultor de intercâmbio da agência, claro, ele tem a obrigação de saber te dar informação sobre o destino que você está querendo ir, mas é humanamente impossível alguém entender 100% de todos os destinos que existem, principalmente se você está tratando com uma agência que lida com o mundo inteiro. Então, você vai chegar na agência, não espere que essa pessoa vai te dar uma consultoria super especializada sobre qual é o melhor intercâmbio para você, no seu momento de vida, qual é o programa mais indicado, o que você tem que fazer, qual é a melhor escola de todos os lugares do mundo para o seu perfil, qual é a melhor cidade do mundo. Não, a pessoa vai te dar as informações sobre o que você pedir. Então, se você, por exemplo, chega pedindo informação sobre um intercâmbio para a Austrália, a pessoa tem por obrigação te dar todas as informações sobre a Austrália, as informações sobre as escolas, o visto, né, as escolas que ela trabalha, o visto, os requisitos, se realmente você tem um perfil legal para conseguir tirar esse visto ou se é um visto de risco, o que você vai precisar, como que você precisa se preparar, qual cidade, né? A cidade a pessoa normalmente vai te indicar. Então, o que é legal? Primeiro, você sentir confiança, né? Você vê se essa pessoa sabe sobre o lugar que você está perguntando. E se você chega e fala assim, eu quero fazer um intercâmbio de 24 semanas em Sydney, na Austrália, a pessoa vai te passar as informações sobre Sydney, na Austrália, a não ser que ela comece a perceber que você não tem o perfil para esse intercâmbio que você está pedindo, aí ela vai começar a te oferecer outras coisas. Mas eles não vão ficar te oferecendo 1000 coisas, então não espere ter uma consultoria personalizada, focada com a sua personalidade, seu momento de carreira. Não, a pessoa tem que te dar a informação correta e te orientar em relação ao que você está pedindo para ela.
E algumas pessoas realmente vão ter um pouco mais de informação para te passar, às vezes uma orientação um pouco mais detalhada, te ajudar com alguma coisa a mais, mas aí já não é obrigação da pessoa da agência, tá? A pessoa da agência tem por obrigação de passar as orientações sobre o que você está pedindo para ela, e nada mais que isso. E aí, a agência vai te oferecer diversos serviços, como eu falei, é tudo centralizado numa empresa só. Então, eles vão ter, por exemplo, várias escolas para te ajudar a escolher a escola ideal para você. O que acontece quando você quer fechar com a escola direto no exterior? Você vai conversar individualmente com cada uma das escolas que você encontrar. Então, em primeiro lugar, que não necessariamente você vai encontrar as melhores escolas, você vai estar buscando por escolas, né? Vai encontrar talvez na internet indicação de alguém, né, que já foi para essa escola, talvez seja uma indicação boa, mas talvez tenha uma escola que combine mais com você e que você não encontre ela na internet. A agência já vai ter mais informações porque ela trabalha com essas várias escolas, né? Então, ela vai poder te indicar a escola ideal para você, fazer todo esse intermédio entre você e a escola. A comunicação entre a agência e a escola normalmente é muito mais rápida do que se você tentar falar com a escola diretamente, porque a agência já tem o canal direto de comunicação com eles, diferente de você que tá começando a descobrir tudo, né? A não ser que te passem o contato lá dentro, que daí fica mais fácil. Mas a agência já tem essa agilidade também na comunicação para poder fazer uma comunicação mais rápida e saber tudo sobre cada uma das escolas para indicar qual que é a melhor para você dentro do que você está buscando. Então, tem várias escolas, tem mais de uma opção de acomodação normalmente. Então, às vezes você vai para uma acomodação da escola, às vezes não. Às vezes você vai para uma outra acomodação na cidade onde você vai, que é uma parceira da agência, mas não necessariamente parceira da escola. Então, você tem essa vantagem também, né, de ter mais opções de acomodação. Tem a parte que aí, realmente, a escola não vai te ajudar se você fizer a comunicação direta com ela, que é despachante, câmbio, seguro, né, mais opções de seguro. Então, a agência vai ter um portfólio muito grande de tudo que você vai precisar para o seu intercâmbio para te oferecer, em vez de você ter que precisar ir um por um atrás deles, né? E vai fazer toda essa comunicação muito mais rápida e muito mais direta do que você tentando falar um por um, né? Ela também vai te orientar tudo que você precisa e as datas que você precisa fazer cada uma das coisas. Então, você vai ter um passo a passo, ela vai organizar toda a documentação para você, então ela vai fazer um checklist de tudo que você precisa. Se você contrata o despachante com a agência, também a agência vai revisar toda a sua documentação para o visto antes de você mandar para o consulado, né? Ou a agência ou o despachante que você contratar, né? Eu sempre recomendo fazer visto por despachante, seja pela agência ou não, porque a chance da gente errar e perder algum detalhe é muito grande. E aí vai ser uma coisa que vai colocar seu intercâmbio inteiro em risco, sabe? Por causa de um detalhezinho. Então, a agência organiza toda essa parte de documentação ou te orienta em relação à documentação que você tem que levantar e vai organizar toda a documentação, né, que ela está vendo com esses, né, que ela está intermediando com esses fornecedores. Então, por exemplo, as cartas da escola, a carta da acomodação, a pólice de seguro, tudo isso a agência vê para você, você não precisa ficar correndo atrás um por um e não corre o risco, né, de acabar se esquecendo de alguma coisa ou não conseguir de última hora, que a agência verifique isso para você. Também vai ter toda a parte de orientação, né, como eu falei, em relação a datas, então prazos, tudo isso é muito legal porque também são fatores importantes para o seu intercâmbio. Por exemplo, você quer fazer uma faculdade fora, você não pode perder o prazo de aplicação, você não pode perder o prazo de pagamento. Você quer fazer um curso de idiomas que seja, você não pode perder o prazo para aplicação para o visto, porque senão você vai estar correndo o risco do seu visto não sair a tempo de você viajar. A agência vai te orientar em relação à ordem do que você tem que fazer. Muita gente às vezes olha assim, quantas vezes eu devia, até para turismo mesmo, né? Que a pessoa vê uma passagem aérea barata, vai lá e compra. E aí não tem hotel. Ou o hotel está muito caro. Ou acaba não conseguindo viajar nessa data. Então a agência te orienta em relação à ordem também que você tem que ir fazendo as coisas. A agência, você não é obrigado a fechar
todos os serviços com a agência, mas você tem a vantagem de que a agência oferece todos esses serviços para você. A agência te dá a possibilidade de comparar todos esses serviços, né? Para você decidir qual que você quer, em vez de você ter que ficar lá caçando um por um, né? E o mais importante também, uma coisa que é muito complicada pra gente, principalmente se é uma coisa que a gente nunca fez, e se é um curso de longa duração, um curso com um valor um pouco mais elevado, a agência se responsabiliza pelos pagamentos. Então você vai fazer os seus pagamentos aqui no Brasil e a agência que vai se responsabilizar pelas transferências para o exterior. Aí você fala, é essa parte que eu tenho medo, porque eu vou ter que dar todo o meu dinheiro para eles, e aí como é que você me garante que eles estão transferindo esse dinheiro para o exterior? Bom, primeiro por uma coisa simples, se realmente eles estão fazendo, eles têm como te comprovar. Então eles têm que te mostrar os comprovantes de que eles estão mandando sua matrícula, de que o seu curso está pago. Então tudo isso você tem, eles recebem o comprovante, você tem como receber também, você tem como ter acesso a isso, né? Não pense que assim que você pagar a agência, o pagamento já vai ser transferido no dia seguinte para o exterior, tá? Então também não fica assim no dia seguinte já falando assim, mas me prova que você pagou? Não, não é assim. Existem prazos, como eu falei. Então você, fechando com a agência, confie nela, não fique pedindo prova de tudo no dia seguinte. Existem datas certas para cada coisa. Mas a vantagem da agência de fazer esses pagamentos por nós é que são valores altos, eles conseguem às vezes taxas melhores porque eles fazem isso o tempo todo, eles têm negociações, eles sabem a forma de fazer, eles já fazem isso, por exemplo, em algumas escolas a agência faz pagamento toda semana, então é certeza que vai dar certo. Às vezes você tenta fazer pelo seu banco, demora um tempão, o dinheiro volta, você paga uma taxa absurda, ou seu cartão de crédito não tem limite. E além disso, se você paga direto para a escola, você tem que pagar à vista. Não tem esse negócio de parcelado no exterior, não. Então, se você quer fazer seu pagamento parcelado, quer fazer um financiamento, quer parcelar no cartão, quer dividir no boleto, só a agência vai poder fazer isso para você. Ninguém mais faz isso. Fora do Brasil não se trabalha com parcelamento. Você tem alguns cursos que você consegue pagar por semestre. Então, se você for fazer um curso com uma duração acima de um semestre, muito provavelmente você vai poder pagar só o primeiro semestre daqui e aí depois ir pagando os próximos. Mas fora isso, não tem esse negócio de parcelamento no exterior, não. Então, às vezes você pensa assim, mas a agência cobra uma taxa para fazer tudo isso por mim. Mas pensa quanto que você vai estar economizando de taxa bancária para ficar fazendo essas transferências para o exterior, para cada coisinha. Então imagina que você vai pagar uma escola, depois pagar uma acomodação, depois pagar não sei o quê. E tudo isso vai te gerar um custo muito alto do seu banco. Ou do seu, né, você tem que ter o limite no cartão de crédito, mas mesmo assim, aí você fala, mas o câmbio do cartão de crédito é menor. Mas tem o IOF do mesmo jeito, acaba saindo a mesma coisa, gente. Então, essa taxa, na verdade, que a agência cobra, pensa na comodidade que ela está te dando. É uma taxa que você vai pagar para você ganhar tempo só para começar, porque a agência vai fazer muita parte do trabalho para você ter uma segurança maior. Então isso vai te ajudar muito também, porque você não vai ter que ficar se preocupando em ver tudo sozinho, você tem uma pessoa que vai te ajudar, né, que é o seu consultor. E, além disso, você na agência não é uma pessoa sozinha trabalhando, você tem outras pessoas por trás do seu processo também. Então, tem muita gente para identificar erro no seu processo, diferente de você estar fazendo sozinho e estar revisando tudo, né? Então, você tem essa garantia maior da segurança, de você acabar não se esquecendo de alguma coisa importante ou não perdendo algum prazo. E a parte da facilidade financeira também, que você vai estar simplesmente pagando um boleto ou passando um cartão, como se você estivesse fazendo qualquer pagamento no Brasil em real. Então você não vai estar pagando, por mais que às vezes o câmbio da agência seja um pouco mais alto, você não vai pagar o IOF, já está incluso, por isso que ele é um pouco mais alto, inclusive, né? Porque a agência lida com transações para o exterior, com
as taxas do próprio banco dela. Então, tudo isso acaba acarretando, né, num câmbio maior, que é um câmbio que vai te dar mais segurança. Porque se você for parar para ver, a maioria das agências que quebraram fizeram isso, aconteceu isso porque elas trabalhavam com um câmbio muito no limite, elas isentavam taxas. Então, em qualquer variação que aparece do câmbio, elas não tinham como pagar, entendeu? Então, isso também é uma questão muito importante, né, para você verificar se você está lidando com alguém, né, com uma empresa realmente idônea. Por mais que você fale assim, mas é que eu quero mais barato, às vezes o barato sai caro, é a famosa frase, né? Então, você tem que se atentar a tudo isso também. Quando a agência te cobra taxas, ela te cobra um câmbio um pouco mais alto, é para garantir a segurança do seu processo. É para garantir também que todo mundo que trabalha na agência esteja recebendo o salário deles, né? Que a agência esteja funcionando, com a internet paga, com conta de luz paga. Então tem que pensar em tudo isso também. Eles são uma empresa, eles não trabalham de graça. Tem toda essa questão, né, de pagamentos, né, que eles têm que fazer e riscos que eles correm trabalhando com taxa cambial todos os dias, né? Outras coisas também que às vezes não são tão importantes assim, né, que não é todo mundo que contrata, mas que a agência pode fazer por você também. Traslado para te buscar no aeroporto, traduções, se você precisar de uma tradução para o seu processo de visto, ou para uma faculdade, ou o curso que você vai fazer exige uma tradução de diploma, a agência te orienta com tudo isso. Mas lembrando sempre que esses serviços não são obrigatórios. Muita gente fala assim, eu não vou fechar com a agência porque eu não quero fechar pacote. Não é que você não tem pacote, a agência não trabalha com pacote, é o que eu falei, são diversos fornecedores diferentes, são diversas escolas, diversas acomodações, diversas opções de seguros e não obrigatoriamente você tem que fechar tudo com ela. Você escolhe o que você quer, né? Qual dos serviços você quer e com qual fornecedor você quer. Como se fosse um cardápio, você vai escolhendo, né? Mais ou menos assim, né? Tem que ser dentro do seu perfil, mas falando de uma forma assim bem fácil de entender, é basicamente isso. São várias opções de serviços que a agência está te oferecendo e você escolhe quais que você vai fazer. Você não precisa fechar tudo de uma vez, você não precisa fechar tudo com uma agência. Se você já conhece um despachante ou se você se sente confiante para fazer o processo de visto sozinho, não precisa fechar despachante com a agência. Se você tem milhas, quer comprar passagem por milhas, você pode. Se você tem convênio médico ou cartão de crédito que te permite ter um seguro-saúde no exterior, você pode, não precisa fechar o da agência. É só importante você ver se está tudo dentro da legalidade mesmo, né? Dentro de tudo que é exigido para o país que você vai e se comprometer e se responsabilizar por isso. Porque aí, se você fecha um seguro por fora da agência e daí o seu seguro não é aceito na imigração, você também não vai poder reclamar com a agência. Então, isso você tem que se comprometer, que o que não está no contrato com a agência não é responsabilidade deles. No máximo, se o seu consultor for legal, ele vai te ajudar e vai te orientar como fazer por conta própria. Às vezes, até os consultores preferem, as agências preferem, dependendo do que nem passagem. Tem coisa que realmente acaba sendo mais fácil você ver por conta própria. Só tomar cuidado para não errar datas, essas coisas todas. Outro mito que existe muito é que o seu intercâmbio, né, eu tava falando, né, sobre as diferenças de preço, seu intercâmbio vai ser mais caro com a agência. Não, se você for fechar com uma escola X com a agência ou direto com a escola, o valor é exatamente o mesmo. O que variam são essas taxas que eu comentei, às vezes uma taxa de câmbio, mas você vai ver que no final, na ponta do lápis, vai dar o quê? R$200 de diferença para você ter todo esse suporte da agência? Com o dinheiro todo que você está investindo, não vale a pena você gastar uns R$200 a mais, no máximo, se é que vai dar isso? E eu falo por conta própria. Por que eu falo que não necessariamente vai sair mais caro fazer com a agência? Eu já fiz isso. Eu fechei o intercâmbio com uma agência, não estava gostando do serviço oferecido por eles, cancelei meu intercâmbio com a agência, não tive reembolso nenhum, porque eu só tinha pagado a matrícula por enquanto, né? Então não tinha direito a reembolso nenhum, tinha pagado a taxa mínima, né, para cancelamento do contrato e resolvi fazer tudo por conta própria. O que aconteceu? A princípio parecia que estava saindo mais barato mesmo, porque daí eu evitei de pagar algumas taxas da agência. Só que chegando lá, eu tive que pagar tanta coisa a mais, deu errado a passagem,
eu tive que pagar excesso de bagagem, porque eu comprei uma passagem que não dava certo com a bagagem que eu queria levar, porque não tinha... Eu acabei comprando uma passagem interna, um voo interno separado, e aí eu tive que fazer o limite de bagagem de voo interno e não de voo internacional. Então, eu acabei pagando cada coisinha foi saindo uma taxinha, eu paguei muito mais caro do que se eu tivesse feito direto com a agência. Por mais que realmente eu não queria ter fechado com aquela agência porque o atendimento foi muito ruim, eu me arrependi de ter fechado com eles de qualquer forma. Mas eu paguei muito mais caro e não tive o mesmo sucesso, porque eu não tive uma boa orientação na agência e ao mesmo tempo eu também não sabia como fazer sozinha. Então acabou dando tudo errado e eu paguei mais caro, resumindo. E aí você acha que compensa você não fazer com a agência? Se a questão é essa, né? E a agência muitas vezes também vai ter todo o suporte no exterior, mesmo depois que você já tá aqui, né? Depois que você já saiu do Brasil. No Brasil você tem todo o suporte deles, obviamente, e no exterior também tem muita agência que tem base no exterior, inclusive. Ou que vai poder te dar um suporte, vamos supor, você teve algum problema com a sua acomodação, teve algum problema com a sua escola que você não está conseguindo resolver pessoalmente, você pega e fala com a sua agência, o contrato ainda está vigente, o contrato ainda está válido, eles têm que te dar esse suporte. Se o serviço que você contratou não está sendo prestado, a agência tem que te dar esse suporte. Se o seu consultor te falou que ia ser do jeito X e está sendo do jeito Y, você pode ir lá conversar com ele e tentar entender o que está acontecendo. E aí você tem ainda aquela intermediária, porque a escola não vai saber te atender, às vezes até por uma questão cultural. Ou a escola até entende o que você está pedindo, mas não está dando muita atenção para isso, ou não concorda, não acha que você está certo, né? Então, nesse ponto, até enquanto você está viajando, a agência te ajuda. E mais também, se você pretende ficar depois mais tempo no país para onde você foi viajar, a agência pode te ajudar a estender o seu programa, né? Principalmente se tiver uma base, né, no exterior, ou mesmo conversando com eles aqui do Brasil, e aí você pode novamente parcelar o seu programa, tem todas as mesmas vantagens. E isso é uma coisa legal, assim, porque às vezes o pessoal pergunta tanto, né? Ah, não, mas por que vocês fecham com a agência? Não vale a pena fechar com a agência, você tá gastando dinheiro à toa. Se não valesse a pena fechar com a agência, por que uma pessoa que às vezes tá 2, 3 anos no exterior continua fechando com a agência? Porque é mais prático, porque é certeza de que você não vai errar. Então, é essa a principal questão. Mas aí, qual que é o grande problema? O medo de você fechar com uma agência ruim. Eu mesma falei que eu fechei já com uma agência ruim, me arrependi, cancelei, acabei tendo problemas com o meu intercâmbio, acabei gastando muito dinheiro. Mas quais as dicas agora que eu te dou para que isso não aconteça, para que você não feche, né, como aconteceu comigo, com uma agência ruim? Primeiro lugar, faça tudo com calma. A ansiedade é a sua maior inimiga. Você tá ansioso, você quer fechar logo o seu intercâmbio, você não vê a hora de viajar, você não se atenta aos detalhes e principalmente você quer fechar logo, você quer resolver logo, quer tirar essa parte burocrática da frente logo. O que você faz? Fecha na primeira agência que te indicam, sem pesquisar. Ou faz pesquisa de preço com um monte de agências e fecha simplesmente com a mais barata, porque você está com pouco dinheiro e você quer economizar o máximo possível para ter dinheiro para levar. Esses são os 2 maiores erros. Fechar com a primeira agência que aparece porque alguém te indicou e não fazer pesquisa. 2, fechar com a agência mais barata só por conta de preço e não prestar atenção em tudo que a agência tem para te oferecer. Então, o que eu indico? Primeira coisa, o mais prático, pesquise na internet. Vai pesquisar a agência, vê indicações, vê quais pessoas que viajaram por essa agência, entra na página deles, né, em todas as mídias sociais, entra lá, vê os comentários, vê estudantes que viajaram com eles, tenta entrar em contato com estudantes que foram com eles e pedir a informação, né, de como que é a agência, como que é o trabalho. Dá aquela olhada, CNPJ, reclame aqui. Claro, reclame aqui, você pode colocar a informação que você quiser lá, né? Se eu não gosto de você, não vou com a sua cara, eu posso ir lá e reclamar de você. Então, você tem que ser justo, tem que ver o que está escrito lá. Mas se você vê uma reclamação recorrente de uma coisa que você se preocupa, quer dizer que essa não vai ser a agência mais indicada para você. Ou às vezes,
a agência não é forte no destino que você está procurando. Então, procura uma agência que seja boa para esse destino para onde você está querendo viajar. Não adianta, por exemplo, você querer viajar para os Estados Unidos e conversar com um especialista em Austrália. Ou você querer viajar para a Irlanda e conversar com um especialista em Canadá. Às vezes a pessoa vai realmente ter toda a informação para te contar, tem todo um know-how para passar para você, mas às vezes não. Eu, por exemplo, eu assumo. Eu morei nos Estados Unidos, eu conheço o Canadá, eu conheço a América Latina, eu conheço a Europa. Oceania não é muito minha área. Então, eu passo para outra pessoa, quando é Oceania, para outra pessoa me ajudar, porque eu sei que não é minha área de expertise. Mas quando você vai numa agência, não é assim que funciona. Você sentou lá na cadeira do consultor, você começou a conversar com o consultor, raramente ele vai te passar para uma pessoa que tem essa expertise. Ele vai querer que você feche com ele. Então, pesquise antes na internet para ver, né, se essa agência é especializada mesmo no destino que você quer, né, se ela é boa nisso. E não é volume de estudante, tá? Presta atenção nisso. A maior parte das agências que fecharam e deixaram um monte de estudante na mão eram aquelas que tinham um volume alto de estudantes. A diferença é que o que eles erraram foi na hora de fazer a parte financeira. Por que eles tinham grande volume? Vou repetir. Porque eles vendiam muito barato. E aí, na hora de repassar todo esse dinheiro para o exterior, virou uma bola de neve. Porque eles não tinham o dinheiro que eles precisavam e o volume era muito alto. Eu já vi casos de agências que realmente tiveram um problema financeiro, faliram, né, aconteceu uma crise econômica que eles não conseguiram se reestruturar, mas eram agências pequenas, que tinham um volume pequeno, então os estudantes não foram prejudicados. A agência conseguiu embarcar todo mundo, conseguiu garantir a segurança de todo mundo e depois fechou as portas. Agora você pega uma agência gigante, que tá fazendo uma super promoção, que tá toda hora fazendo aquele monte de promoção, tá toda hora falando, congelamos o câmbio, tiramos as taxas. Fique atento a isso. Isso é um sinal de que a agência está precisando de dinheiro. E se ela está precisando de dinheiro, pode ser que você seja o felizardo que não tenha o seu dinheiro repassado para o exterior. Então, cuidado! Dito isso, né, você fez sua pesquisa na internet, você pegou indicações, preferencialmente pega indicações de consultores, mas para pessoas que realmente foram para o mesmo lugar onde você quer ir, né? Isso vai te ajudar muito a você ter esse contato com a pessoa, né, com uma pessoa que seja especialista no que você quer. Você precisa entender também, quando você faz o seu atendimento, né, inicial, como que vai ser todo o suporte que a agência vai oferecer. Cada agência oferece serviços diferentes. Eu falei de uma forma muito ampla e muito geral os serviços que as agências oferecem, mas cada agência é diferente da outra. Então, deixe tudo muito claro. Quais serviços que essa agência oferece, o que ela vai te ajudar, o que ela não vai te ajudar, o que não é responsabilidade dela. Ela tem que deixar isso, você tem que perguntar isso muito detalhado. Pede para ler o contrato antes de qualquer coisa, já pede uma cópia do contrato para você ler com calma, entender quais são tudo que você tem direito, quais são todas as taxas que você vai pagar, como é que é no caso de cancelamento, como é que vai funcionar. Pergunta tudo, não tenha medo de perguntar. Os valores, né, como eu falei, você tem que se atentar aos valores. Olha a média. Se você tá vendo a mesma escola, todas as agências estão te oferecendo uma média de preços muito semelhante, quer dizer que todas essas agências estão seguindo um padrão. Aí tem uma lá que faz um valor muito caro e outra que faz um valor muito barato. Tá discrepante, então já ignora, entendeu? Tem alguma coisa esquisita. Ou, né, se atenta a isso. Pacote fechado, entenda tudo que está incluso. Quando você receber um orçamento, pede o orçamento detalhado. Não adianta você vir com um pacote, curso, acomodação, você não sabe nem o que está incluso, você não sabe quanto que você está pagando por cada serviço. Então, pede o orçamento detalhado. Nada de pacote. Pacote é furada. E você, às vezes, pode ver que assim, mas já tá o curso, acomodação, Aí na outra agência tá $200 mais caro, só que a acomodação já inclui todas as refeições, quarto individual, e na agência que tava lá o pacote fechado, quarto com 50 negros sem alimentação. Qual que você sai perdendo, qual que você sai ganhando? Depende do que você quer, mas você precisa saber todos os detalhes de tudo que tá incluso no seu orçamento. E é basicamente isso. Você analisando
vendo se a agência é idônea, vendo que pesquisando bastante sobre ela e vendo se a agência realmente, né, tem tradição, já está há bastante tempo no mercado, já enviou bastante estudantes, não está fazendo nada diferente das outras. Muito cuidado com agência que promete coisa diferente. Muitas vezes eu vejo estudante entrando em contato comigo assim: ai, então, eu falei com 5 agências, 4 me falaram que eu tenho que fazer uma coisa X, só que eu não consigo fazer isso. E aí eu falei com uma que falou que com eles eu não preciso. Ó a pegadinha. Realmente você não precisa? Eu já vi caso de estudante que foi para Irlanda para fazer programa de estudo e trabalho e não sabia que tinha que levar os 3.000 euros. E aí, você chega lá e você não sabe que você tem que mostrar uma comprovação de renda. Já vi muito caso de acontecer isso com o processo de visto. Na hora do processo de visto, a pessoa não sabia que precisava apresentar comprovação de renda e não estava preparado para isso, e já está com o intercâmbio inteiro pago. Então, cuidado, siga padrões. Se 4 agências te falaram uma coisa e uma não te falou, ou te falou o contrário, desconfie dessa uma e não das 4, né? Existe um padrão para as coisas. Outra coisa legal também, principalmente se você vai fazer um processo de longa duração, a agência vai estar sempre atenta a qualquer mudança e ela vai te alertar para essas mudanças, né? Então você vai estar sempre com essa segurança, sempre você vai ter esse contato da agência para te dizer o que mudou, o que não mudou. Então você tem que estar com uma agência de confiança que saiba te passar sobre as informações sobre o seu processo. E caso você não saiba o que você quer, não necessariamente é a agência que vai te ajudar com isso, tá? Por isso que eu falei, você tem que entender muito bem qual que é a função da agência. A função da agência não é te falar o que você quer. Isso quem tem que descobrir é você. A função da agência é te passar as informações a respeito do que você quer. Ela pode te passar alguma orientação, ela pode te passar alguma sugestão, mas se você não sabe o que você quer, não tem como a agência resolver isso para você. Aí nessas horas é que eu te sugiro entrar em contato com um consultor como eu, que te presta uma consultoria de perfil de intercâmbio ideal para você e não alguém que vai te oferecer uma prestação de serviços. E dito tudo isso, se você virou e falou assim, eu ainda acho que eu consigo fazer tudo isso sozinho, então fecha sem agência. Tem gente que realmente faz sem agência e tem sucesso, mas entenda que a agência está te cobrando taxas não é porque ela quer ganhar dinheiro às suas custas, é porque ela está fazendo muito trabalho envolvido, né? Tem muito trabalho envolvido para o sucesso do seu intercâmbio. Então não vamos demonizar as agências, que é uma coisa que eu vejo muito que está acontecendo na internet nos últimos tempos, por conta de agências realmente que não foram legais, que fizeram coisas erradas, e eu até entendo isso, mas não vamos demonizar as agências. Se você souber escolher a agência certa para você, vai ser uma excelente parceria, eu acredito. Se você acha que você não precisa, que o que você vai fazer é simples, ou, mas eu já tenho um primo que mora em tal cidade e ele consegue me matricular numa escola para fazer um curso de 1 mês e o resto ele vai fazer tudo para mim. Então, realmente, nesse caso, às vezes você não precisa mesmo da agência. Mas ainda assim, digo mais, assim é mais fácil de acontecer algum erro, que eu já vi acontecer muito, da pessoa ter parente no lugar e a pessoa tá fazendo, né, a pessoa que mora já no país, no exterior, fazer as coisas já tão automático e esquecer que quem tá indo é um visitante de fora. Então aí o visitante precisa de coisas que você como residente não precisa. E aí você acaba esquecendo de alguma coisa importante. O seguro normalmente é a primeira coisa que as pessoas esquecem, porque elas já têm o plano de saúde delas ou elas já têm direito ao seguro do governo, né? Então é isso. Te disse tudo que a agência faz, a escolha é sua, se você vai fazer com a agência ou não. Não espere que a agência vá tomar decisões por você. Por exemplo, eu já vi muitos casos, né, de eu orientar, dar todas as informações para a pessoa. Olha, casa de família é assim, assim, assim. Residência estudantil, assim, assim, assim. A escola X, eu acredito que não combine com o seu perfil. E aí a pessoa fazer tudo o contrário do que eu orientava, voltar para o Brasil e falar assim, eu não gostei.
Então, assim, muito cuidado na hora de culpar a agência por algum erro, tá? E muita atenção na hora de escolher a sua agência. Eu acredito que escolhendo uma agência boa, e quando eu digo agência boa, eu não quero dizer uma agência que já esteja no mercado há 5.000 anos e nem uma agência que tem franquia em todos os lugares do Brasil. Eu digo agência boa. Cuidado com franquias, porque não necessariamente o atendimento que você vai ter na agência de São Paulo vai ser igual da agência do Rio de Janeiro e que vai ser igual à agência de Fortaleza. Então, muito cuidado. Não vá pelo nome, vá pela confiança que você tem na agência e todos os requisitos que eu passei. Mas é isso. Agora é a hora de você pegar e pensar. Você acredita que você consegue fazer tudo isso sozinho? Que você realmente pode fazer todo o processo? Que você não se importa de levar mais tempo fazendo porque você quer fazer tudo sozinho? Ou você acredita que você precisa contratar o serviço de alguém para te ajudar? Minha dica, principalmente se for o seu primeiro intercâmbio, contrata a agência. Vai valer muito mais a pena. Eu penso isso. Eu até hoje faço com agência. Eu não gosto de fazer sozinha porque eu quero que tenha alguém revisando tudo que eu faço. Mesmo eu sendo consultora e eu dando orientação para as pessoas, eu normalmente sou a pessoa que reviso tudo para o seu processo de intercâmbio. Então, se eu estou fazendo por conta própria, eu não tenho ninguém para revisar para mim. Então eu gosto de fazer com uma agência. Mas é uma questão de gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que se deu super bem fazendo tudo sozinho, tem gente como eu que se deu super mal. Então é uma questão de você avaliar. Mas o importante é você entender por que a agência existe, para que ela tá lá e em que ela pode te ajudar. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui. Entre em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, como for mais fácil para você. Fique à vontade para me perguntar. Se quiser alguma consultoria para entender, né, qual que é o intercâmbio mais adequado para você, qual que é o melhor destino, o que combina, qual que é o melhor momento para você viajar, óbvio, fica à vontade para entrar em contato comigo. E se você gostou dessas informações, deixa o seu like aqui e conta para os amigos que tem essa informação aqui, compartilha com eles também. Muito obrigada, tchau e até a próxima!